Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. O que realmente define a produtividade em um bioprocesso industrial? É o insumo? É o micro-organismo? Ou o controle do processo? Hoje nós vamos direto na raiz dessa resposta. Para essa conversa, recebemos aqui no Cá Entre Nós a doutora Thalita Peixoto Basso. Ela é engenheira agrônoma, mestre e doutora pela Exalc USP, com atuação em microbiologia industrial e desenvolvimento de leveduras para processos de alta eficiência. Atualmente, atua na Zymotec Bioprocessos, trabalhando diretamente com soluções aplicadas à indústria. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Primeiramente, gostaria de te agradecer imensamente pelo convite de participar do Cá Entre Nós. Nós aqui agradecemos você poder participar aqui com a gente e falar um pouco sobre bioprocessos, né, que tá em voga ultimamente, e a gente sabe que vocês são expertos no assunto e vocês vão poder nos ajudar muito aí, esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora Thalita, para nós começarmos aqui direto ao ponto do nosso bate-papo, quando falamos em bioprocessos industriais, onde está hoje o maior gargalo de produtividade? Nelson, o maior gargalo, ele não é um fator único isolado, mas sim na variabilidade do processo. Então, em relação às oscilações na qualidade da matéria-prima, a contaminação microbiana, o estresse celular e a falta de controle faz com que o sistema opere, então, longe do seu ótimo. E, em muitos casos, o problema central é a falta de integração entre a seleção microbiana, o controle operacional e o monitoramento. Tá, então realmente não é apenas um item, né? É todo um conjunto aí de fatores que influencia nesse processo. Exatamente. Doutora, a senhora já atuou tanto na pesquisa quanto na aplicação industrial. Qual foi a principal diferença que percebeu entre o que funciona no laboratório e o que realmente funciona na indústria? Quando nós estamos trabalhando no laboratório, a escala ela é reduzida, com volumes que variam de 50 a 500 microlitros. E além dessas condições serem mais controladas e mais estáveis devido ao menor volume e ao maior controle que nós temos. Já na indústria, o volume das dornas de fermentação, elas são em torno de 200 mil litros. Então, é um sistema que ele é muito mais dinâmico, com muito maior risco de ser contaminado e mais sujeito a estresses, como o térmico, durante as estações mais quentes do ano, que não tem como nós fazermos esse controle, e competitivo, pelo maior risco, então, da contaminação. E a principal diferença é que no laboratório nós testamos o potencial, enquanto que na indústria exige-se, então, uma maior robustez, uma maior permanência e dominância dessas linhagens durante o processo de fermentação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de curiosidade. Nós estamos falando aí de uma empresa que está começando, que é no caso de vocês, que é uma startup, né? E o intuito do nosso programa aqui é justamente fazer essa ligação. Startup, academia e empresas, grandes empresas. Quais são os maiores entraves que uma startup, após ter um desenvolvimento junto à academia, ela tem para passar o produto dela, o desenvolvimento dela para uma grande empresa?
que nem no nosso caso, que nós estamos desenvolvendo um produto, né, que é um micro-organismo que ele vai controlar a contaminação bacteriana. Nossa maior dificuldade, né, o maior gargalo vai ser a produção em larga escala, que nós precisamos, então, de uma indústria para fabricar essa levedura, que é um alto custo. Uma alternativa seria fazer o licenciamento desse micro-organismo para uma outra empresa produzir, que seria, então, o licenciamento, né, a geração de patente, e, então, entrar no mercado. Em relação a entrar no mercado, nós já temos, na nossa carteira de clientes, algumas usinas. Então, nós imaginamos que esse não seria uma grande dificuldade por nós já termos esses clientes. Mas entrar no mercado com um novo produto, com os concorrentes, é uma grande dificuldade. Porque a gente tem várias maneiras de entrar no mercado. Ou pelo desenvolvimento puro e simples, que começa numa academia para você fazer as pesquisas base e aí chegar em algum produto, ou através de demandas, né? Que as empresas necessitam de uma dor, como eles costumam dizer, aí vocês vão atrás daquilo fazer o desenvolvimento. Mas falando de insumos antimicrobianos e anti-espumantes e nutrientes, quais são os erros mais comuns que as indústrias cometem no uso desses produtos, doutor? Então, os erros mais frequentes em relação aos insumos então, o uso excessivo, no caso de antimicrobiano, que são os antibióticos, que ele pode gerar, então, uma resistência às bactérias, e o impacto na viabilidade da levedura, que é o micro-organismo que é o micro-organismo responsável, né, pela fermentação. Um outro erro é a utilização de anti-espumantes inadequados, que vai afetar a transferência de oxigênio e o metabolismo das leveduras. Uma nutrição desbalanceada, com foco apenas no nitrogênio, negligenciando os micronutrientes. E a falta, então, de personalização no processo, tratando todas as fermentações como sendo iguais. Para cada uma deve ter um protocolo específico, né, doutor? Sim, exato. Tá certo. Existe algum desempenho da fermentação que muitas vezes passa desapercebido? Sim, esse impacto é frequentemente subestimado. Os antimicrobianos, eles podem afetar, então, o metabolismo da levedura, que eles vão controlar a contaminação bacteriana, mas eles podem ser tóxicos para a levedura. Os antiespumantes, eles podem reduzir a eficiência da troca gasosa no processo, já que eles vão dificultar a transferência de oxigênio. E nutrientes em excesso também pode ser prejudicial, porque pode gerar desvios metabólicos. E esses efeitos, eles não aparecem imediatamente. Eles podem impactar o rendimento, a viabilidade celular e a estabilidade ao longo dos ciclos, já que na fermentação de etanol, a safra, né, ela dura de 200 a 250 dias, tendo 2 ciclos por dia, o que vai dar entre 400 a 500 ciclos durante a safra. Certo. Doutora, fazendo um parêntese aí na nossa sequência de perguntas que eu tenho para lhe fazer, eu gostaria que a senhora explicasse como que, junto com a universidade e a startup, vocês conseguem criar um projeto envolvendo as agências de fomento, por exemplo, para que a gente possa se situar. Como que funciona isso? O que precisa? Quais são os tipos de projetos que tem que entrar? Hoje, atualmente, né, nós temos um PIP fase 1, que nós terminamos no começo do ano, onde a gente tem uma parceria entre a startup e alguns membros da equipe do projeto, que são professores da universidade. Perfeito. E nesse projeto é feito, então, um contrato
para que a divisão de propriedade intelectual seja muito bem definida. Hoje, a FAPESP, ela exige que a repartição de benefícios seja exclusivamente da empresa, porém, os professores, né, que são da universidade, eles podem ser remunerados como prestação de serviço para financiar, né, para suportar o serviço que está sendo prestado para a empresa. Tipo uma consultoria ou usar equipamentos da própria universidade para que possa fazer desenvolvimento e não ter que, por enquanto, a startup não arcar com tudo isso. Isso, seria uma consultoria, é isso mesmo. Uma consultoria, legal. Aonde o professor ele vai passar um conhecimento que já é público. Sim. Se ele está fazendo uma nova descoberta, aí sim, essa propriedade intelectual precisa ser compartilhada, né? Precisa ser dividida com o professor. Tá, então ele entra como consultor e caso haja uma patente sobre isso, já tem delineado como será feita essa partilha futuramente. Isso. Tá. E os valores que são envolvidos, que a FAPESP, por exemplo, aporta? Como que fica isso? Isso é devolvido para a FAPESP ou é a fundo perdido? No nosso PIP Fase 1, nós conseguimos R$250 mil. O teto era 300 mil, mas foi pedido 250 mil. E esse valor é a fundo perdido. Nesse valor é incluído as bolsas, material permanente, material de consumo e prestação de serviço. Nós para agora... desenvolvimento do projeto. Isso. E agora nós estamos submetendo um PIP Fase 2, que o teto de financiamento é de R$1,5 milhão. Também aí já envolve equipamentos. Aí envolve equipamentos. Tá, perfeito. Interessante. Bom, entrando no tema das leveduras, que a gente parou ali para fazer esse parênteses, que é muito importante, tem pessoas que estão nos assistindo e que de repente estão aí montando uma startup, quer saber como é que funciona, né, doutora? E nada melhor do que conversar com uma pessoa como a senhora que já tem aí esse know-how para passar. Então, entrando no tema novamente das leveduras, o que define na prática uma levedura realmente adaptada ao ambiente industrial? Uma levedura industrial eficiente, né, ela vai precisar apresentar uma robustez e uma alta tolerância ao etanol, no caso da fermentação alcoólica, né, e alta temperatura, já como eu disse anteriormente, muitas usinas, elas estão localizadas no estado de São Paulo ou em Goiás, Mato Grosso, onde as temperaturas são altas. Então, ela precisa ser tolerante à alta temperatura. Uma outra característica que a levedura deve apresentar é a dominância, né, para ter a capacidade de competir com os contaminantes no processo, a persistência para ela se manter no processo, já que esse processo na indústria de etanol, ela dura a safra, né, que é de 200 a 250 dias, 2 ciclos por dia, então vai dar em torno de 400 a 500 ciclos, então ela tem que ser persistente no processo. Sim. E a eficiência metabólica, né, mesmo sob estresse, ou seja, não é a que mais produz nas condições ideais, mas a que mantém, então, o desempenho consistente mesmo em condições adversas. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
A senhora comentou aí essa questão de desenvolvimento de laboratório e depois a adequação na indústria. As leveduras selecionadas em laboratório, elas conseguem manter o mesmo desempenho dentro das condições reais de uma usina, doutora? Depende, né? Nem sempre é Hum, assim, porque muitas tá, linhagens com um excelente desempenho no laboratório, elas sim, perdem a eficiência em escala industrial, porque entendi. elas não foram selecionadas nas condições reais, né? Que são as condições de pressão, como no caso da contaminação, no caso dos reciclos. E por isso, então, que a seleção ela deve ocorrer em condições que simulam ou produzam o tanto quanto possível o ambiente industrial. Deixa eu ver. Então, realmente, não é só o desenvolvimento em laboratório, há que se ter toda uma adequação apropriada, quer dizer, é um outro desafio quando chega na indústria, né? Você tem que adequar tudo aquilo que foi feito no laboratório para a indústria em escala maior, para ver se o rendimento vai ser o mesmo. E isso geralmente acontece ou tem problemas corriqueiros? Sim, nós temos que iniciar no laboratório, numa escala reduzida, que vai ter um custo menor, Claro. e mesmo no laboratório a gente vai aumentando essa escala. A gente começa em frascos de 250 ml, aí a gente aumenta para frascos de 1 litro, aí nós podemos então ir para bioreatores de 3, 10 litros, e daí sim a gente segue para a escala piloto e escala industrial. E conforme nós vamos aumentando essa escala, vai sendo feito então um acompanhamento dos parâmetros, seja de viabilidade, controle da contaminação, produtividade em etanol, para ver se esses parâmetros eles acompanham a mesma escala, né, de benefício, Uhum. conforme aumenta, então, a escala em volume. Legal, nós estamos falando aí de monitoramento, né, no caso. Hoje, essas indústrias, elas conseguem acompanhar de forma eficiente esse comportamento microbiológico do processo? Ou ainda estamos aquém do ideal, doutora? As indústrias, elas têm feito bastante financiamento, né, investimento em Aham. sensores para o controle da contaminação, da produtividade, mas ainda nós estamos muito aquém, né, desse controle, do controle de sensores remotos e que fazem toda essa adequação no processo. Certo. E essa contaminação? A contaminação microbiana ainda é o principal fator de perda de eficiência? E Podemos onde ela está, assim, onde está o maior erro? Na detecção ou no rastreamento na origem? Podemos dizer que sim, que a contaminação Tá. continua sendo, então, um dos principais problemas de perda da produtividade. E o maior erro, geralmente, não está na detecção, né, mas no Hum, rastreamento da origem dessa contaminação no e na ação rastreamento. corretiva que vai ser feito. Então, tem que se identificar a fonte, seja na matéria-prima, seja nos equipamentos, ou na forma da fermentação, como, por exemplo, nos reciclos, né? Onde é feito, então, a coleta de todo o material centrifugado, e se Uhum. tem contaminante naquele material, ele vai ser inoculado novamente no novo ciclo. E o problema, então, ele se torna crônico e recorrente. Pegando esse gancho, se a senhora tivesse que listar os principais fatores limitantes da produtividade industrial hoje, quais seriam os mais críticos, doutor? Os fatores limitantes mais críticos hoje seria, então, a contaminação microbiana, seja ela Tá? de fonte bacteriana, o estresse da levedura, devido, então, à presença do etanol e das altas temperaturas, e a deficiência nutricional, né, ou desequilíbrio metabólico, que pode causar o desequilíbrio metabólico. Além, então, da baixa previsibilidade operacional que nós temos hoje. Tá. Doutora, eu sei que a senhora começou, nós começamos a bater um papo aqui e a senhora comentou que tem uma startup.
Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a Zymotec, o início dela, como que a senhora chegou a essa conclusão de colocar essa startup e como que ela está situada aí dentro dessa cadeia. A Zymotec, ela é uma startup de biotecnologia, onde nós desenvolvemos leveduras aprimoradas para o setor energético. E hoje, né, nós sabemos que a indústria sucroalcooleira, um dos grandes problemas é a contaminação bacteriana, que causa prejuízos econômicos, além de causar problemas na floculação do fermento, na formação de espuma, queda no rendimento, né, que podem haver perdas de 10 mil a 30 mil litros por dia de etanol, devido à contaminação bacteriana, dependendo, né, da carga microbiana presente. E uma indústria hoje de etanol, uma usina, eles podem gastar até 10 milhões de reais por safra, dependendo da capacidade produtiva da planta. Então, para resolver, né, para solucionar esse problema, nós desenvolvemos a primeira levedura com atividade antimicrobiana, que não possui genes heterólogos, ou seja, ela não possui genes de outro micro-organismo, de outra espécie, e ela consegue, então, devido às alterações que foram feitas no metabolismo dessa levedura, ela consegue, então, controlar a contaminação bacteriana. E, além disso, nós também prestamos serviços voltados, então, para a consultoria e para o suporte de usinas de etanol e também de outras indústrias, como na indústria de panificação, onde é utilizado a levedura Saccharomyces cerevisiae, onde nós também desenvolvemos projetos para selecionar leveduras que sejam mais robustas. No caso da indústria de panificação, hoje nós temos aquele pão, né, o pão congelado, a massa congelada. Então, a levedura ela precisa ser tolerante ao congelamento e descongelamento. Então, nós selecionamos leveduras com maior teores de açúcares, carboidratos de reserva, né, que são a trealose e o glicogênio. Então, esses açúcares, eles preservam a parede da levedura e que faz com que, então, essa membrana seja mais resistente, essa membrana celular seja mais resistente ao congelamento e descongelamento, e a massa, então, ela vai, né, a massa de fermento, ela vai crescer e vai produzir um pão adequado. Legal. Doutora, quais são os componentes da equipe da Zymotec e aonde que a Zymotec está situada? O corpo técnico da Zymotec é formado pelos fundadores, eu sou engenheira agrônoma, e o professor Luiz Carlos Basso, da Exalc, professor sênior do Departamento de Ciências Biológicas, que já possui mais de 40 anos de experiência no setor sucroenergético, tendo selecionado as leveduras que são utilizadas até hoje na indústria sucroalcooleira. Legal. E a Zymotec, ela está incubada aonde? Nós estamos incubados na Exalctec em Piracicaba, que é a incubadora da Exalc. Ah, legal. Bom, doutora Thalita, cá entre nós, o que realmente separa um processo industrial altamente eficiente de um processo apenas mediano? A diferença entre um processo altamente eficiente e um mediano, ele está na consistência e no controle. Processos altamente eficientes, eles vão ter uma seleção adequada de micro-organismos, um monitoramento contínuo e inteligente, um uso estratégico de insumos sem excessos, para não atrapalhar o processo de fermentação, tomada de decisão baseada em dados e o controle das variáveis críticas. E, em resumo, não é apenas a tecnologia, né? Vai ser a integração entre a biologia, a engenharia e o processo de gestão. Interessante.
essa multidisciplinaridade que é o grande segredo de tudo, né? Esse conjunto todo. Doutora Thalita, foi um privilégio receber a senhora aqui no Cá Entre Nós, viu? Hoje conseguimos enxergar o quanto existe de ciência, estratégia e precisão por trás de processos que muita gente imagina serem apenas operacionais, né? Eu mesmo. A sua participação trouxe aí uma visão extremamente valiosa sobre a produtividade, controle microbiológico e inovação aplicada à indústria. Isso é muito importante. E para quem nos acompanhou, fica a reflexão aí, os melhores resultados industriais começam muito antes da produção final, né? Começam no entendimento profundo do processo. Isso que é muito interessante. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Cá Entre Nós. Eu vou colocar aqui, neste momento, os seus contatos e vou pedir a gentileza para que a senhora deixe aí uma mensagem para a nossa audiência que está nos seguindo nesse momento. Nelson, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi um prazer participar do Cá Entre Nós. E deixo aqui as nossas portas abertas para nos contactar. Nós fazemos projetos personalizados para indústrias específicas e entre em contato conosco. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. É sempre um prazer receber pessoas que estão envolvidas nesse processo aí de indústria, startups e academia, que acho que é um casamento perfeito, né, para descobrir os grandes problemas aí que nós temos no agro. Eu queria agradecer também a todos que nos seguem aí nas redes sociais e que constantemente também estão nos enviando os e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está navegando aí no nosso canal, deixa um like para a nossa entrevista com a doutora, e se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com um novo episódio do Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.